Letícia, eu vivo ocupado, eu vivo ocupada e eu não me sinto realmente produtivo ou produtiva. O que está acontecendo? Então seja bem-vindo ao canal Ciência com Letícia, o meu nome é Letícia Della Vecchia Henschel e eu fico muito contente que você esteja aqui comigo hoje. E hoje eu vou falar sobre um tal de essencialismo, que é um conceito criado por... Peraí, deixa eu ver quem que é o nome do autor, desculpe. É o Greg McKeown. Então esse livro aqui é Essencialismo, a disciplinada busca por menos, tá? E eu não acabei de ler o livro ainda, falta um pedaço ainda, mas esse livro já me impactou de uma forma muito importante, tá? E o que é esse tal de essencialismo? O essencialismo é basicamente você fazer o que é essencial, o que é mais importante de tudo e abrir mão de todo o resto. O que acontece às vezes? Quando a gente tá muito ocupado, correndo, sabe, tipo, apagando incêndio o tempo todo, correndo atrás de coisas mal resolvidas, o que acontece? A gente às vezes até se sente produtivo por estar ocupado o tempo todo, mas no fundo você sabe que você não está sendo produtivo como você gostaria, tá? E por que isso acontece, né? Por que a gente muitas vezes vive apagando incêndio e acaba não sendo tão produtivo? Porque muitas vezes a gente não é organizado com as nossas coisas, então a gente não tem uma agenda, a gente não tem dia e hora para fazer cada coisa. E um outro ponto muito importante é que a gente diz sim para muita gente. Então as pessoas pedem favores, as pessoas pedem ajuda, as pessoas vivem querendo que a gente resolva coisas por elas e a gente acaba dizendo sim para várias pessoas e muitas vezes dizer sim para várias pessoas é dizer não para você mesmo, tá? E daí o que acontece? Você vive apagando incêndio que às vezes nem é seu incêndio, não foi você que criou esse incêndio e você tem que ir lá resolver, ou você assume a responsabilidade pelas outras pessoas, né? E isso é muito ruim, isso é muito triste, né? Porque, como eu falei, se você diz muito sim pros outros, você tá dizendo muitos nãos pra você mesmo. Então você acaba abrindo mão de fazer coisas que você deveria estar fazendo por você, porque você tá fazendo coisas pelos outros, apagando o incêndio dos outros. E outra coisa, né? Se a gente não é organizado com as nossas próprias coisas, muitas vezes a gente vive apagando os nossos incêndios que a gente cria, né? E nisso a gente acaba fazendo muitas coisas que não são essenciais. E daí que a gente se perde e a gente deixa de ser produtivo e a gente vive ocupado, vive sobrecarregado, vive angustiado e no fim das contas isso não serve pra muita coisa, porque você não tá sendo efetivamente produtivo, tá? Então esse livro basicamente fala sobre isso, sobre como você deixa de ser não essencial para se tornar uma pessoa essencial que pratica o essencialismo, que é basicamente você fazer as coisas mais importantes pra você. As pequenas coisas, muitas vezes, que vão trazer a maior parte dos resultados. Tem uma tal de lei chamada Lei de Pareto, eu não sei te explicar a história ao certo, mas é basicamente assim. Essa lei diz que 20% das coisas que você faz são responsáveis por 80% dos seus resultados. Ou seja, se você se concentrar em focar, em fazer esses 20% de maneira eficaz, você vai resolver 80% dos seus problemas, das coisas que você precisa fazer, tá? Então, é essa busca por você se tornar essencial e fazer somente realmente as coisas que precisam ser feitas. E para isso, você precisa fazer duas coisas. Como eu falei, eu não acabei de ler esse livro, talvez eu venha a gravar mais um vídeo sobre esse livro quando eu acabar de lê-lo, né? Mas o que eu posso te dizer por enquanto e também pela minha experiência de vida. Duas coisas são necessárias você fazer se você vive ocupado, mas no fim das contas não é produtivo. A primeira delas é você aprender a dizer não para as pessoas. E isso é muito difícil. Para algumas pessoas é tranquilo, mas para a maioria das pessoas é muito difícil. Por quê? Porque isso perpassa você se colocar em prova de que você realmente tem amor próprio, digamos assim. É uma coisa mais profunda do que parece. Porque o que acontece? Quando você diz sim pra outra pessoa, você quer no fundo, você não quer ajudar a pessoa. Você quer agradá-la. Você não quer decepcioná-la, tá? No fundo, dizer sim pros outros muitas vezes é uma atitude egoísta. Porque você quer se sentir bem, quer se sentir útil, quer se sentir amado. E nessa busca por se sentir amado, você diz sim para que os outros te amem, para que os outros gostem de você.
Só que o que acontece? Quando você aprende a dizer não da maneira certa, da maneira adequada, no momento certo, né? Porque não dá pra dizer não sempre também. Mas quando você aprende a dizer não, que acontece uma coisa muito mágica, que é o oposto. As pessoas passam a te respeitar mais. Elas passam a respeitar o seu tempo. Porque elas entendem que você tem outras prioridades. Que você não tá ali, tipo, coçando o saco, desculpa usar essa expressão, livre, disposto 100% para ajudar todo mundo na hora que qualquer pessoa precisar. Então, quando você aprende a dizer não, as pessoas aprendem a te respeitar, tá? E o que acontece? Se você disser não pra uma pessoa e ela fica brava com você, nunca mais falar com você, ela não é sua amiga, ela não se importa com você, ela só queria ser interesseira, tá? Porque as pessoas que verdadeiramente te amam, elas não vão ficar chateadas com o não que você disser pra elas, porque elas entendem que você tem outras prioridades, as suas prioridades. E que as suas prioridades, obviamente, tem que estar acima das outras pessoas, tá? E isso não é egoísmo, é você se dedicar pro seu próprio crescimento. É necessário fazer isso. Porque se você viver resolvendo a vida dos outros, o que acontece? Outra coisa acontece, as pessoas, elas abrem mão da responsabilidade. Então, quando você diz não pra uma pessoa, você tá instigando que ela se responsabilize pelo que ela precisa fazer. E ela vai encontrar a solução. Então, dizer não para uma pessoa é uma forma também de fazer com que a outra pessoa desenvolva mais maturidade, mais responsabilidade para lidar com os próprios problemas. Porque você já tem os seus problemas. E as pessoas têm os delas. E cada um resolve os seus. Claro, às vezes a gente ajuda as pessoas? Sim. Mas aí tem que ser uma troca, entendeu? Tem que ser algo que realmente vai beneficiar os dois lados. Que você vai aprender alguma coisa nova às vezes. Mas na maioria das vezes é as pessoas que querem terceirizar a responsabilidade pra você e não caia nesse lado, tá? Porque você vai deixar de ser essencial e vai passar a não ser produtivo e estar ocupado e sobrecarregado o tempo todo. Então, aprenda a dizer não para as pessoas, tá? E eu vou deixar 2 tarefas pra vocês no final do vídeo. Então, segura aí que eu já vou falar quais são as 2 tarefas que vocês precisam fazer se vocês querem realmente se tornar pessoas produtivas e essenciais, tá? E a segunda coisa, né, que a gente precisa estar atento é na organização. Planejamento. A gente tem que saber, tem que ter clareza das coisas importantes que vamos fazer, que vamos executar, como que a gente vai executar essas coisas e quando que isso vai ser resolvido. Então, quando você tiver uma coisa importante pra fazer, coloca numa agenda. Define dia, define hora pra ser resolvido. Porque isso faz que você crie um compromisso com você mesmo, tá? Porque quando a gente marca dentista, marca médico, marca psicólogo, a gente não falta no horário. A gente não atrasa no horário, né? A gente tenta não atrasar, pelo menos. A gente trata isso como um compromisso. E daí, por que você, com as suas coisas, você não faz isso? Não faz sentido. Você tá colocando a prioridade nos outros e não em você. Então, você tem que tratar as suas coisas como se fossem compromissos inadiáveis. Faça as coisas que precisam ser feitas. E a agenda vai te ajudar muito nisso. Você ter dia e ter hora pra resolver suas próprias coisas vai te fazer ter um comprometimento muito, muito, muito maior. Então, acredite nisso, porque assim, vai fazer toda a diferença pra você e pra sua produtividade, tá? Então, passando aí, né, como eu vou aplicar isso na minha vida, Letícia? Eu vou te dar 2 tarefas. 2 tarefas, tá? Você, nessa próxima semana, você vai dizer pelo menos 3 nãos pra pessoas diferentes. A pessoa vai te pedir alguma coisa, alguém vai te pedir. Você diz, não, agora eu não posso. Daqui a um dia eu posso te ajudar. Não, putz, não sei te ajudar, mas o fulano sabe te ajudar. Ou, sabe, você pode dizer não. Então, teste isso. Na próxima semana, anote pra quem que você deu 3 nãos, tá? Diga 3 nãos na sua próxima semana e você vai ver como que isso é libertador. Às vezes te causa uma certa sensação ruim, mas ela vai passar. E você vai ver que no fim das contas, dizer não foi a melhor decisão que você fez, tá? Então, aprenda a dizer não pras pessoas e faça essa tarefinha aí que eu passei pra vocês, que vai te ajudar muito a praticar isso, né? Você tem que praticar. Então, quando a pessoa vier, diz, não, não posso agora, daqui a 10 dias eu posso. Não, não posso agora, mas eu tenho uma pessoa que pode te ajudar, sabe? Então, arranje, tipo, uma solução pra pessoa. Não deixa ela largada também.
né? Então, isso vai ser muito bom, tanto pra você quanto pra outra pessoa que vai aprender a ser um pouco mais madura e resolver os seus próprios problemas sozinha, tá? E aí, a segunda tarefa que eu queria passar pra você é você pegar os seus compromissos que você tem de pendência na sua cabeça, faz uma lista, risca as coisas que não são essenciais pra você. Veja o que realmente é verdadeiramente importante pra você. Selecione essas coisas e essas coisas você vai colocar numa agenda e vai definir dia e hora pra resolver. Coisas que são verdadeiramente importantes pra você, você tem que tratar como um compromisso pra sua vida. Então, 2 tarefinhas, dizer não 3 nãos na próxima semana, e a outra tarefa é fazer essa lista, ver o que você pode tirar da sua vida, tirar o que não é essencial, se concentrar nas coisas essenciais e colocar uma data definida, um dia e hora para resolver cada coisa que é essencial para você. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil, deixe seu like, comenta aqui embaixo e até a próxima. Tchau, tchau!